No devocional de hoje, nós estaremos estudando o conflito da ansiedade com a confiança no Senhor. Para começar, vou tentar explicar o que é a preocupação e a ansiedade na perspectiva espiritual. Bom, a preocupação seria o pensar demais das coisas que ainda não aconteceram. Se formos levar para o lado literal da palavra preocupação, é você se ocupar demais com o futuro. Já a ansiedade, ela é uma consequência emocional da preocupação. É ela que nos estagna, que nos paralisa e que nos impede de focar nos nossos propósitos. Assim, para começar, estarei fazendo uma leitura de Filipenses 4, dos versículos 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Assim como se culpar pelo seu passado é algo ruim para a nossa espiritualidade, como eu já disse no vídeo sobre perdão, se preocupar demais com o futuro e ficar ansioso com o futuro também é uma coisa ruim na perspectiva espiritual, pois ela demonstra incredulidade, ou seja, falta de confiança e fé. Mas não a fé da salvação que nós temos quando nós aceitamos a Cristo Jesus, mas sim a fé de acreditar que Deus está conosco em todas as partes da nossa vida e em todos os momentos também. A origem da ansiedade e da preocupação está diretamente interligada com a falta de confiança no Senhor. A falta da confiança de que Ele está cuidando de nós. A falta de crer, nossa pequena fé, que Ele cumprirá as promessas dele. Falando deste ponto, nós iremos ler agora Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que se preocupam tanto com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Bom, tudo o que nós realmente necessitamos, Deus nos dá, por meio da nossa confiança nele. Se precisarmos de algo para beber, de algo para comer, Deus proverá. O problema é que muitas vezes nós queremos mais do que é necessário para a nossa sobrevivência. Então, por exemplo, eu tenho o arroz e feijão, mas eu quero a sobremesa. E isso me faz ter ansiedade, porque eu fico ansiosa para querer a sobremesa. E isso demonstra uma parte também de ingratidão, porque o necessário Deus nos dá e Ele prometeu e cumpre a sua palavra, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Esse versículo também apresenta uma argumentação lógica. Se Deus, que nos deu a vida, nos deu o corpo,
Como ele não nos daria, por exemplo, o alimento e a vestimenta? Isso não faria sentido. Então não faz sentido que nós fiquemos nos preocupando com o amanhã, sendo que o amanhã a Deus pertence. Sempre Ele vai nos prover o que nós necessitamos para a nossa sobrevivência, porque se Ele nos deu a vida, Ele vai nos dar o sustento. Bom, Ele nos dá o nosso essencial. Porém, se nós temos algo que vai além do essencial, nós precisamos ter consciência de que não é necessário, mas que sim é uma vontade nossa, e que se for a vontade de Deus em conjunto, ela será cumprida. Se não for a vontade de Deus, aquele propósito em nossas vidas, tudo bem se ele der errado, e nós não devemos ficar preocupados com isso. Além disso, ele faz uma exortação, que ao invés de nós ficarmos preocupados com o amanhã, que nós estejamos em primeiro lugar buscando a Deus em nosso viver e para que nós estejamos alimentados da palavra de Deus também. Antes de buscar as coisas dessa terra, assim como os pagãos fazem, nós temos que buscar as coisas de Deus primeiro. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois as coisas deste mundo. Com base nisso, trouxe o Salmo 37, do versículo 3 e 4, para que nós possamos alimentar a nossa confiança em Deus. E ele diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. O 5 também. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Então aqui ele está nos falando para que nós depositemos a nossa confiança no Senhor, que assim as nossas ansiedades serão cessadas. Agora falando sobre os nossos planos e a relação com a confiança e a ansiedade, nós devemos sempre lembrar que não é porque o Senhor nos provê que nós devemos viver a nossa vida largados. Sim, nós deveremos fazer planos. Não é pecado nós desejarmos comprar um carro, ter uma família, ter uma casa. Não é pecado fazer planos e desejar uma vida gloriosa. Mas é pecado depositar a nossa confiança nisso e a nossa confiança em nós mesmos, que nós iremos conseguir fazer isso. O livro O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo, vai falar justamente dessa problemática. Às vezes, os sonhos que nós temos, os nossos planos, não são os planos de Deus para a nossa vida. E tá tudo bem, nós não deixemos de fazer esses planos, mas sim fiquemos com a consciência de que pode não ser o plano do Senhor. E caso der errado, ao invés de ficarmos chateados, tristes e ansiosos, que nós tenhamos a plena consciência de enxergar esse plano que deu errado como uma oportunidade de encontrar um novo caminho que seja a vontade do Senhor. Além disso, nós não devemos ficar pensando no e se der errado, ou Deus está demorando demais para me responder. Às vezes a demora é uma prova de paciência, às vezes se der errado é uma prova de que aquilo não era para você. Então Deus tem um plano para as nossas vidas, Ele já sabe dos nossos futuros, então nós não precisamos ficar ansiosos por algo que Deus já determinou, Ele já sabe. Então se Ele fez com que algo não desse certo, é porque Ele sabe que se desse, teria alguma consequência ruim para você depois. Nem sempre o que a gente sonha que seria uma vida perfeita, realmente é uma vida perfeita diante de Deus. Deus não é também um gênio da lâmpada, que você começar a seguir Ele e Ele fará tudo o que você deseja na sua vida. Pelo contrário, a caminhada com Cristo é repleta de renúncias, de mudanças, de abandonar coisas que antes você cria e você acreditava. Você começa a olhar o mundo de uma outra perspectiva. Com isso, vamos ler Provérbios 16, versículo 9 e Isaías 26, versículo 3. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Tu, Senhor,
Guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então, a junção desses dois salmos é: o homem, ele planeja o seu caminho, mas o Senhor guiará os seus passos. Então, a nossa confiança é de que o Senhor nos guiará para o caminho que realmente está correto, além do nosso entendimento humano. Além disso, Isaías 26 nos mostra que se estivermos firmes no nosso propósito de acordo com a vontade de Deus, nós teremos nossas vontades que agradam a Deus cumpridas. Se Ele nos prometeu, Ele cumprirá. Agora, falando sobre as estratégias para vencer a ansiedade, primeiro pontuaremos a oração. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, vai dizer o seguinte: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Então, para que nós possamos nos livrar desse fardo que seria a ansiedade, nós iremos até a Deus através da oração. Sejamos sinceros e dizemos o que nós estamos sentindo, que pode ter certeza que Deus aliviará o peso do nosso corpo. Ele nos promete que se nós buscarmos a Ele, Ele nos trará o descanso. Venha a mim todo que está sobrecarregado e eu vos aliviarei. Então, sempre que nós sentirmos essa ansiedade para com o futuro, ao invés de ficarmos alimentando essas paranoias em nossas mentes, ou ao invés de ficarmos nos culpando por sentir isso, nós sejamos sinceros com Deus, porque Ele fará o que é da sua vontade. Ele nos aliviará e nos dará a direção do que seguir. Esse vídeo não é para que você se sinta culpado de ser ansioso, eu não confio em Deus o suficiente, mas para que você possa olhar para a sua dificuldade de confiar e trabalhar isso com o Senhor em oração, em devocional, em estudo, em fortificação da sua fé, e que assim você possa pelo menos saber o motivo do porquê estás tão ansioso. Bom, o segundo ponto é nos inspirarmos em exemplos de fé. Em Hebreus 11 é uma galeria de todos os que foram grandes na fé. E se você for ver, Deus foi fiel a todos eles. Se você for reparar nas histórias de cada um, Deus, ele acompanha os que depositam a sua confiança e a fé nele. E isso nos serve de inspiração, de motivação, de nossa, isso aconteceu, então eu não sou único, eu não sou uma pessoa que Deus se esqueceu, porque Deus não se esquece de ninguém. Terceiro ponto é a coragem. Ao invés de nos paralisarmos pela ansiedade, que nós possamos agir, que nós possamos ter atitude. Ao invés de ter medo do futuro, que nós possamos ter coragem de enfrentar o talvez não de Deus, se Ele não quiser que algo se realize. Mas que também saibamos que esse ato é um ato de coragem e de confiança, de que independente do resultado, Deus é fiel a nós e Ele não fará algo que nos prejudicará a longo prazo. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que possa ter te ajudado e esclarecido a sua mente de alguma forma. Lembrando que eu sou uma pessoa que fiz um estudo devocional e estou apresentando para vocês o que eu aprendi. Então eu aceito, por exemplo, qualquer tipo de observação, de coisas que eu possa ter dito errado ou de coisas que vocês tiverem a agregar no meu estudo. Espero que vocês possam ter gostado também dessa experiência de ter estudado um pouquinho mais da Bíblia comigo. E que se você tiver algo a comentar para agregar e uma crítica também construtiva, pode fazer, o comentário está livre para vocês me ajudarem também a melhorar o meu conhecimento da palavra. Agradeço se você assistiu até aqui
e até o próximo vídeo. Tchau!